Fala galera do primeiro ano, aqui é o professor Vanks, estamos juntos para mais uma aula de Química. Trabalharemos o apostila 2, capítulo 5, abordando o assunto modelos atômicos. O primeiro modelo atômico que nós iremos estudar é o modelo atômico de Dalton. Dalton, quando criou esse modelo, não tinha concepção energética do átomo. Ele não tinha concepção de prótons, elétrons, nêutrons. O modelo atômico de Dalton faz referência a informações ou estudos de Leucipo e Demócrito. E esse modelo tem como característica principal afirmar que a matéria é formada por átomos e essas partículas seriam partículas indestrutíveis, indivisíveis e maciças. O modelo atômico do Dalton pode ser feito uma analogia a uma bola de bilhar. Esse modelo foi criado em 1803. Modelo atômico de Dalton, a matéria é formada por átomos, que são partículas minúsculas, maciças, esféricas e indivisíveis. Para lembrar do Dalton, lembre-se da bola de bilhar. O segundo modelo, o modelo atômico de Thomson. No modelo atômico de Thomson, nós temos uma concepção de energia. Thomson descobriu que existiam partículas negativas, essas partículas que nós conhecemos como elétrons. E ele teve na sua concepção que a estrutura do átomo continuava com a visualização, com a criação do modelo do Dalton. Era uma estrutura maciça, só que ela é uma estrutura maciça, esférica, carregada positivamente. E na sua superfície, algumas partículas elétricas negativas, no caso, incrustada nesta estrutura maciça. Esse modelo atômico do Thomson parecia com um pudim de passas. Observe essas duas analogias. O modelo atômico do Dalton não tinha concepção de energia, porque ele tinha na visão dele o átomo com estrutura indestrutível, maciça e indivisível. Modelo atômico de Dalton, referência, bola de bilhar. Modelo atômico de Thomson, o átomo constituído por uma partícula esférica de carga positiva, não maciça, incrustada de elétrons, de modo que sua carga elétrica total seria nula. Ele traz essa concepção e essas partículas negativas incrustadas nessa grande massa positiva nos lembra um pudim de passas. Próximo modelo atômico é o modelo de Rutherford, de grande contribuição. Em 1911, Rutherford fez um experimento que consistia no seguinte: pegou uma lâmina de ouro e nessa lâmina de ouro ele lançou partículas radioativas alfa. Essas partículas radioativas alfa têm caráter positivo. Quando ele emitiu essas partículas positivas sobre a lâmina de ouro, ele percebeu que grande parte dos raios não sofriam desvio, atravessavam a lâmina de ouro sem sofrer desvio. Observou também que uma pequena parte desses raios sofria desvio e que uma pequena parte desses raios sofria reflexão, ou seja, batia e voltava. Quais foram as conclusões do modelo atômico de Rutherford? Primeiro, o átomo não é uma estrutura maciça, como afirmava Thomson e Dalton. Ele tem um grande espaço vazio. Só que nesse grande espaço vazio, ele tem uma estrutura central que ela é maciça. Por quê? Por causa da observação dos raios que retornaram. E os raios que desviaram, como ele mandou carga positiva e sofreu desvio, ele concluiu que essa pequena estrutura sólida, maciça no interior do átomo, no centro, era positiva. Então, quais são as três observações importantes do modelo atômico de Rutherford? Primeira, o átomo é descontínuo. Ele é formado por duas regiões. O núcleo, que é uma estrutura positiva, e a eletrosfera. Esse núcleo ele é denso, ele é carregado positivamente. E a eletrosfera tem uma grande região vazia, onde os elétrons ficariam girando ao redor desse núcleo. Essas concepções foram extremamente válidas à época. Que ano aconteceu isso, Vanks? 1911. Depois do Rutherford, surge uma colocação muito importante de um cientista chamado Chadwick. Até então, nós não tínhamos a existência ou a concepção da partícula ou subpartícula atômica chamada nêutron. Ela foi descoberta por Chadwick em 1932. O cientista Chadwick trouxe para nós a terceira partícula subatômica. Nós não tínhamos ainda a concepção do nêutron. Dessa forma, o modelo do Rutherford passou a ter nêutrons. Onde? No núcleo. O núcleo, portanto, do átomo iria ter na sua estrutura os prótons, partículas positivas, e os nêutrons, partículas que não possuem carga elétrica. Vem agora a concepção de Bohr. 2 anos depois, Rutherford tinha feito seu modelo e Bohr trouxe para nós um modelo que se baseou no do Rutherford. E ele traz como uma afirmação: os elétrons movem-se em órbitas circulares e cada órbita apresenta um nível de energia. Cada elétron
vai possuir essa energia constante. O Bohr fez uma analogia com o sistema solar. Vamos imaginar. O Sol seria quem? O núcleo. E os planetas no movimento ao redor do Sol, naquele movimento de translação? Seriam os elétrons. Cada um orbitando ao redor do Sol, seria orbitando o elétron ao redor do núcleo. Esse comportamento, ele definiria como órbitas circulares e definiu também o seguinte: esses níveis de energia, quanto mais energia tivesse o elétron, mais distante ele conseguiria chegar. Esses níveis de energia passaram a ser representados a partir do modelo atômico de Bohr por letras maiúsculas K, L, M, N, O, P, Q. Isso são as camadas de energia. K, L, M, N, O, P, Q, partindo do núcleo, do K mais próximo e o Q, o mais longe, o mais distante dos níveis de energia. Sommerfeld fez uma retificação ao modelo do Bohr. O Bohr afirmava que as órbitas eram circulares. Nosso amigo Sommerfeld trouxe para nós uma concepção interessantíssima. Os elétrons estão na hidrosfera em camadas que estariam subdivididas. Até então nós só tínhamos níveis. Sommerfeld traz o quê? Regiões menores, subníveis de energia, S, P, D e F. E esses subníveis não teriam necessariamente um comportamento circular. Ele trouxe para nós uma concepção de orbitais elípticos. O subnível de energia, S, P, D, F. Sommerfeld tem um papel fundamental nos modelos atômicos. Aqui nós falamos agora de um cientista chamado de Broglie, que trouxe para nós o princípio da dualidade. O que seria isso? De Broglie afirma que o elétron, em determinados momentos, ele se comporta como partícula, em outros momentos ele se comporta como onda, ou seja, não existe a possibilidade desse comportamento ser simultâneo. Ou o elétron se comporta como partícula, ou o elétron se comporta como onda. Esse é o princípio da dualidade de Broglie. Heisenberg, em 1927, traz para nós o princípio da incerteza. O que é isso, Vanks? Heisenberg afirma o seguinte: é impossível determinar simultaneamente, com precisão, qual é a velocidade de um elétron na sua posição. Então, o princípio da incerteza. Não se pode afirmar com precisão velocidade e posição do elétron de maneira simultânea. Princípio da incerteza de Heisenberg. Orbital atômico. O que seria o orbital, Vanks? Como a gente não tem a certeza da posição do elétron, a gente vai ter como conceito orbital um lugar onde há uma grande probabilidade de encontrarmos o elétron. Orbital é a região onde existe a grande probabilidade de encontrarmos o elétron. Existem orbitais do tipo S, P, D e F. Nesse caso, nós vamos lembrar o seguinte: os orbitais comportariam no máximo 2 elétrons. Eu vou falar agora, daqui a pouquinho, de 2 cientistas, do Pauli e do Rand, que irão trazer para a gente essa concepção. Dentro do estudo dos orbitais, vai aparecer para nós, já tivemos a oportunidade de estudar em aulas anteriores, os números quânticos. O que são os números quânticos? Os números quânticos são os indicadores de onde um elétron está. Onde estão os elétrons? Cada elétron possui um conjunto de 4 números quânticos. Quem são os números quânticos, Vanks? O número quântico principal vai indicar nível. Quais são os níveis de energia? K, L, M, N, O, P, Q. Nós vamos usar 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Principal indica nível. Quântico secundário, subnível, apresentado pela letra L. 0, 1, 2, 3. Se o elétron tiver no subnível S, coloca 0. Se tiver no subnível P, coloca 1. Se tiver no subnível D, coloca 2. Se tiver no subnível F, coloca 3. O nosso número quântico magnético vai indicar a orientação. Essa orientação é o orbital que ele está ocupando. Dá uma olhadinha aqui do lado direito. Aqui nós temos os quadradinhos, que são os orbitais, são representações. O S tem 1 orbital, P 3 orbitais, D 5 orbitais e F 7 orbitais. Então, depois de distribuir, dependendo da posição que ele se encontra aqui, igual no plano cartesiano, a nomenclatura ou a indicação numérica vai da direita números positivos, à esquerda número negativo, o centro é o 0. Então, você vai verificar onde é que o elétron parou na distribuição e indicar qual o valor. Vai ser o menor menos 3 e o maior mais 3. E spin, a palavra spin significa rotação. Se o elétron tiver com spin para baixo, você vai colocar mais meio e para cima menos meio. Vanks, como é que eu vou fazer isso? Porque é meio confuso. Não é. Principal indica nível, vai do 1 ao 7, letra N. Secundário indica subnível, é o L, indica S, P, D ou F. 0, 1, 2 e 3 respectivamente.
Magnético, onde você tiver a distribuição, vai do menos 3 ao mais 3. E o spin, se o elétron tiver com spin para baixo é mais meio, para cima menos meio. Eu preciso te dar um exemplo na nossa última apresentação aqui para você entender o que é isso aqui. Vamos lá. Princípio da exclusão de Pauli e regra de Rand. Como é que eu vou fazer isso? Muito simples. O Pauli diz o seguinte, dentro do orbital só tem 2 elétrons, tá? E eles têm que ter spins contrários. Ninguém pode ter 2 spins para cima, ninguém pode ter 2 spins para baixo. Veja lá na ilustração. É um para cima e outro para baixo. E qual é a regra de Rand? Quando eu for distribuir, eu só posso dar o segundo elétron no mesmo orbital quando todo mundo tiver recebido o primeiro. Veja lá a ilustração. Nós não podemos dar o segundo elétron para o primeiro orbital se o terceiro, naquele exemplo, não tiver recebido o seu elétron ainda. Então, vamos finalizar. O que é que diz o Pauli? Cada orbital, 2 elétrons de spins contrários. O que é que diz o Rand? Cada orbital só receberá o segundo spin quando todos os elétrons já tiverem recebido o seu. Um grande abraço, estou morrendo de saudade. Daqui a pouquinho a gente vai fazer exercício desse assunto. Valeu, galera!